Lembro-me da primeira vez que deparei com aquele homem, uma figura com semblante de cera derretida. Eu sabia que por trás daquela aparência havia inúmeras máscaras e identidades. Ele acompanhava nossa família há anos, passando de geração em geração, espalhando medo e terror como um homem sem rosto. Naquela ocasião, eu não passava dos 11 anos, mas a lembrança permanece nítida em minha mente, tão afiada quanto uma faca de açougueiro cravada no meu cérebro. Na primeira vez que o vi, ele se assemelhava a um idoso asiático enrugado, apoiado pesadamente em uma bengala de madeira com ponta prateada. Nossa porta da frente estava escancarada, e lá estavam meus pais, pálidos como fantasmas, encarando aquele estranho. Enquanto o desenho animado ecoava ao fundo, o homem olhou fixamente para mim, semicerrou os olhos e sorriu, como se contemplasse mais uma presa jovem e bela. Naquele momento, o pavor do homem sem rosto era transmitido, ecoando a herança de geração em geração. Saia daqui, rosnou meu pai, cerrando os dentes e cerrando os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos, como se estivesse prestes a atacar a qualquer momento. O homem sem rosto, em uma voz sussurrante, perguntou se eu sabia quem ele era, desencadeando um riso demoníaco que ecoava como alguém tentando rir com a garganta cortada. Minha mãe, soluçando baixinho, saiu do quarto enquanto meu pai fechava a porta, trancando-a rapidamente. Eu segurava nervosamente a cruz de prata que minha mãe me dera, buscando conforto na fria pressão contra minha pele. De repente, a risada demoníaca se intensificou, ecoando pelo ambiente até se tornar a única coisa que conseguia ouvir. Sem aviso, a risada foi interrompida quando percebi uma sombra na porta da frente. Alguém espiava com olhos arregalados e excitados, um sorriso macabro estampado no rosto velho e coberto de couro. Seu rosto começou a derreter diante dos meus olhos, uma visão horripilante que revelava algo infernal por trás de sua máscara de carne humana. A boca sangrenta, repleta de dentes afiados sobre gengivas negras, era uma visão perturbadora. O cheiro de enxofre e carne podre invadia a casa, criando uma presença palpável no ar. Seu corpo parecia retorcido, com músculos tremendo e veias pulsando como vermes. A figura sem pele, mortalmente magra, emanava maldade enquanto seus olhos sem vida me encaravam, revelando todos os horrores do universo. Montanhas de cadáveres, buracos negros devorando mundos, gritos das massas desesperadas, tudo estava refletido naquele rosto que personificava os piores pesadelos imagináveis. Eu testemunhei mães afogando seus filhos em banheiras e animais devorando uns aos outros vivos. A visão da eternidade me envolveu, sombria e desesperadora, levando-me a cair de joelhos, implorando por misericórdia, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Meu pai rompeu no quarto com sua espingarda, mas quando olhei novamente, a janela estava vazia, embora as visões continuassem a assombrar minha mente como uma sucessão de atrocidades cinematográficas. Após alguns segundos de silêncio opressivo, uma voz profunda e gorgolejante ecoou, fazendo todos nós saltarmos. Parecia emanar de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo, reverberando por toda a sala. Pronunciou palavras estranhas, deixando meu pai hesitante em seus passos. Um verso peculiar ecoou em minha mente, aqui é Beladon, a senhora das rochas, a senhora das situações, aqui está o homem com 3 cajados, e esta carta em branco é algo que ele carrega nas costas, o que me é proibido ver. Não encontro o enforcado. Barricamos portas e trancamos janelas, mas eu sabia que isso não impediria o homem sem rosto. Minha mãe, com olhos intensos, afirmou que ele voltará por um sacrifício. Meu pai, concordando lentamente, revelou um contrato ancestral que assinará com meu bisavô, trazendo riqueza à nossa família em troca de almas. Eu, ainda ingênuo, questionei por que não recusávamos tal acordo, acreditando que não precisávamos de toda aquela riqueza. O rosto esquerdo de meu pai contorceu-se, lágrimas escorrendo, ao explicar que o pacto fora selado com sangue amaldiçoado desde o início. Ele desabafou, afirmando que abriria a mão de tudo para se livrar desse fardo, mas não havia escapatória. Olhando ao redor, como se esperasse a presença iminente do homem sem rosto, ele começou a vasculhar as janelas, não vendo além de um dia claro de verão. Precisamos ir, sussurrou minha mãe. Pegue Susan e parta. Ele não nos encontrará se continuarmos em movimento. Meu pai, derrotado, chorando, concordou que fugir não resolveria,
pois o homem sem rosto sempre os alcançaria. Mesmo assim, decidimos enfrentar a situação, deixando a propriedade em uma Mercedes luxuosa, acelerando para fora da cidade enquanto meu pai revelava mais sobre o sinistro acordo que nos perseguia. Mais de uma vez, pensei que meu pai pudesse nos atacar em seu frenesi para nos distanciar do homem sem rosto. A cada 50 anos, ele vinha, tirava um membro da nossa família, e, em troca, garantia a nossa riqueza pelos próximos 50 anos. Mesmo durante a Grande Depressão, nossa família prosperava, exceto pelos sequestros periódicos de crianças. O ritual macabro envolvia esfolar a criança viva, esfregar seu corpo com ervas especiais, fazê-la andar até desmaiar, e então o homem sem rosto sugava sua alma. Ao expressar confiança de que ninguém permitiria tal destino a seus filhos, meu pai explicou que agíamos como se tivéssemos escolha. Da primeira vez, o homem sem rosto vinha educadamente, mas se os pais se recusassem, ele voltaria sem cortesias. Ele não envelhecia, não dormia, e parecia indestrutível. Meu pai revelou que o acordo fora feito para salvar a família da fome quando meu bisavô estava desesperado. No entanto, o contrato não podia ser anulado, a menos que alguém morresse. Indagando sobre as palavras finais, meu pai explicou que era um poema antigo que seu avô recitava, ligando-o aos problemas da família. Ele nunca superou a perda de seu filho para o homem sem rosto. O poema de T.S. Eliot tinha uma relevância inexplicável para ele. Deveríamos ter deixado nossa linhagem familiar morrer, meu pai lamentou, considerando que talvez teria resolvido o problema. Quando perguntei sobre as palavras no final, meu pai respondeu que era um poema antigo que seu avô recitava antes de se matar. Ele amava T.S. Eliot e acreditava que o poema tinha alguma relevância para os problemas da família. Ele nunca superou a perda de seu filho para o homem sem rosto. Deveríamos ter deixado nossa linhagem familiar morrer, meu pai lamentou, considerando que talvez teria resolvido o problema. Em um momento de interrupção, meu pai parou o carro abruptamente em uma estrada cercada por florestas. Um homem com jeans sujos e uma camisa tie-dye estava pedindo carona. Seu rosto começou a pingar e derreter, e todos nós congelamos. Meu pai, agindo impulsivamente, pegou a espingarda e disparou, fazendo o homem sem rosto desaparecer. As roupas vazias caíram no chão, meu pai balançou a cabeça severamente e voltou para o carro. Uma figura sombria surgiu da floresta, empunhando uma faca afiada. Antes que meu pai pudesse reagir, a lâmina cortou sua garganta. Minha mãe, em desespero, correu para ajudar, mas meu pai estava morto, sua cabeça praticamente separada do corpo pela faca. O sangue jorrou, inundando seu peito antes de cair para frente, revelando músculos e ligamentos ensanguentados. Observando a cena, minha mãe tentou pegar a arma das mãos rígidas de meu pai, enquanto o homem sem rosto olhava com deleite, rindo e gritando. Os olhos negros do homem brilhavam com uma luz interior quando ele dirigiu sua atenção para mim, sorrindo e exibindo dentes afiados como agulhas por trás da ferida supurante na boca. Sem hesitar, ele avançou, rápido como um galgo, abrindo a boca para morder o rosto da minha mãe. Vi os dentes rasgando e retalhando, transformando o rosto dela em uma máscara de horror. Gritei no carro, quase vomitando, mas algo dentro de mim disse que eu precisava agir. Eu não era estúpido e sabia que morrer ali não era uma opção. Saltei para o banco do motorista, ignorando minha inexperiência em dirigir. O carro era automático, então não foi difícil colocá-lo em movimento e pisar no acelerador. Com pouco controle, quase batendo em uma árvore, girei o volante desajeitadamente. Em um movimento brusco, acabei atropelando minha mãe e meu pai. O homem sem rosto riu histericamente enquanto eu dirigia pela estrada, chorando e gritando dentro do carro. Abandonei o veículo algumas horas depois, chegando à cidade. Meu pai havia trazido consigo um grande envelope de dinheiro. O trauma daquele terrível episódio ainda ecoava, enquanto eu buscava refúgio em um lugar desconhecido, longe da morte iminente que assombrava a floresta. O console central do carro continha centenas de milhares de dólares, fruto do envelope que meu pai trouxera. Mudei-me para o outro lado do país, começando uma nova vida com o dinheiro que descobri que estava destinado a mim anos mais tarde. Em um festival de carnaval, porém, decidi buscar meu destino,
alheio ao fato de não ter visto o homem sem rosto por anos. Em um encontro com uma vidente, ela virou cartas de tarô, revelando figuras inquietantes. Ao mencionar o homem com 3 bastões, a roda e o comerciante de um olho só, senti um arrepio ao ver a carne escorrendo do rosto da vidente. Ela falou da carta em branco, algo que ele carrega nas costas e que ela está proibida de ver. A última gota de pele escorrendo da coisa sorridente abaixo congelou, e ela proclamou que está proibida de ver, mas já viu o que aconteceu comigo, Susan, com sua mãe e seu pai. Em um instante de desespero, peguei a pistola que carregava no coldre e disparei a queima-roupa contra o rosto demoníaco da criatura. O caos se instalou no carnaval, as pessoas gritavam, e eu me virei para fugir da tenda. No entanto, uma mão fria agarrou meu ombro, e uma voz suave sussurrou em meu ouvido, rindo com um som angustiante. Digno é o cordeiro, dizia a voz, antes de tocar a cruz de prata que minha mãe me deu, fazendo-a encolher. Eu corri sem olhar para trás, misturando-me à multidão em pânico. Observando constantemente por cima do ombro, eu fugi do carnaval, atento à possibilidade de o homem sem rosto surgir. Meu coração batia rápido, pois sabia que ele não envelhecia, não dormia e nunca deixava de perseguir. Corri em direção a uma floresta escura, iniciando o processo de esfolamento, sempre atento, pois o homem sem rosto nunca parava de observar.